Olá, meu amigo querido. Neste estudo veremos a mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia. Veja, no livro de Apocalipse encontramos 7 cartas dirigidas a 7 diferentes igrejas da Ásia naquele tempo. A mensagem foi para essas igrejas. No entanto, essas cartas também são epístolas proféticas e descrevem o estado da igreja cristã ao longo da história. Ou seja, a mensagem para a Laodiceia é a mensagem para a igreja nos nossos dias. Sua mensagem é atual. Descreve não somente a triste situação da igreja, como também o único remédio para o problema da mornidão espiritual. Começaremos lendo Apocalipse 3, 14 e 15. Capítulo 3, versículos 14 e 15. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. É interessante a maneira como Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia. Utiliza 3 títulos: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Amém é a palavra final, está dito. Assim será. Não há como voltar atrás. O segundo título também expressa certeza. Há testemunhas falsas em quem você não pode confiar, mas Jesus é a testemunha verdadeira. O que ele diz se cumpre. Jamais duvide disso. A palavra de Deus é eterna. Veja, Números 23, versículo 19, olha o que diz. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Quer dizer, quando Jesus se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira, está dando certeza de aquilo que ele está falando, vai ser assim como ele fala. Mas o terceiro título que Jesus utiliza na sua mensagem à Laodiceia é eloquente. Esse título encerra uma promessa. Ele se apresenta como o princípio da criação, no sentido de o originador da criação. A partir dele, tudo existe. Nada do que existe existiria sem ele. Agora, se ele foi capaz de criar os céus e a terra, quando nada havia, ele é o originador, o princípio da criação. Você crê que não seria capaz de dar vida nova a uma igreja que está moribunda ou que está morta, ou a uma igreja completamente boiando na mornidão? Por isso ele se apresenta como princípio da criação, para expressar seu poder de transformar a situação presente das coisas. Em outras palavras, esta é uma mensagem de esperança. Não há caso perdido para Jesus. Paulo afirma em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, meu amigo querido, esta é uma promessa de renovação, de vida nova, de reavivamento. A promessa não consiste apenas em reformar, mas em fazer tudo novo. Tremenda promessa. E quem a faz? O Amém, a testemunha fiel, o Criador de tudo, Jesus, que tem poder para cumprir o que Ele promete. Na segunda parte deste estudo, é necessário ler os versos 15 e 16. Lembre-se, estamos em Apocalipse 3. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe, o problema de Laodiceia
era a indiferença espiritual. Não se podia dizer que viviam em pecado ou que não participassem dos cultos. Creio que aos sábados a igreja estava completamente cheia. Cantavam, participavam, mas não se comprometiam de coração. E a mensagem de Jesus para esse estado de coisas é dura. Agora, eu não posso estar pensando na Laodiceia daqueles tempos, nem sequer na igreja de hoje. O que eu preciso pensar é na minha experiência pessoal. Até que ponto o secularismo deste mundo afetou a minha vida? Sabe, o secularista não nega a Deus. Ele é um bom membro de igreja, só que suas prioridades são as coisas deste mundo. A igreja, para o secularista, é uma espécie de clube religioso ao qual se assiste e do qual se participa, mas que não afeta a vida. A pessoa se acomoda, se habitua, se acostuma e vai morrendo pouco a pouco, lentamente. As coisas de Deus não fazem ela mais vibrar, porque há outros interesses mais urgentes. Enquanto preparo estes comentários, eu pergunto para mim mesmo, quanto eu me pareço com a igreja de Laodiceia? O que acontece comigo? Estou contente com o tipo de vida espiritual que estou vivendo? Ou é necessário que Deus faça alguma coisa especial na minha vida? Porque se é preciso, Deus vai fazê-la. O autor da epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versos 7 a 11, diz algo que me faz pensar seriamente. Veja o que ele escreve. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, sino de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. A expressão fruto pacífico de justiça expressa que a árvore foi curada. A pessoa foi curada com a disciplina. O ramo quebrado foi religado ao tronco. E agora a seiva da vida começa a chegar novamente aos ramos. E os frutos aparecem, naturais, bonitos. Mas a pergunta que eu devo responder é: terei que passar pela experiência da disciplina para isso? Jesus diz: vomitar-te-ei da minha boca. Qual é a solução? Qual é a solução para esta triste situação em que me encontro? Oséias 6.1 traz a resposta. Veja o que diz. Oséias 6.1. Vinde e tornémonos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Oh querido, será o caminho da dor o único caminho de volta ao Pai? Esta é uma pergunta que preciso responder. O pior de tudo é que Laodiceia não tinha a mínima consciência da sua situação. Ela achava que tudo estava bem. Veja o que diz o versículo 17, Apocalipse 3. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Interessante os adjetivos que encontramos aqui. Desgraçado, miserável, pobre, cego, nu.
terríveis adjetivos, mas a cegueira é o pior de todos. Há cegos, querido, que não veem porque não têm olhos, mas também há cegos que não veem porque não querem ver. Estes últimos, aqueles que não querem ver, eles estão numa situação sem solução, porque não têm consciência da sua realidade. Todos sabem, menos eles. Quando se fala de um tema como este que estou falando, do reavivamento, por exemplo, o primeiro que estes cegos que não querem ver fazem é olhar para as outras pessoas, olhar para os dirigentes, mas não para eles mesmos. Agora eu me pergunto, eu serei um deles? Poderia parar diante do espelho do Espírito e ver-me, ainda que seja uma única vez, como realmente sou? As virgens insensatas são um triste exemplo do perigo de cair na rotina e não perceber. Elas não eram más em si. Houve um tempo, inclusive, que elas estiveram preparadas para encontrar um noivo, mas o tempo, bendito tempo, o tempo se encarregou de ir consumindo a fé delas. E na vida cristã, a oração de ontem já não vale hoje. O estudo da Bíblia que você fez ontem serviu para ontem, mas já não serve para hoje. A vida cristã é alerta constante, permanente vigilância, e este não era o caso de Laodiceia, como tampouco pode ser o caso da igreja hoje. E nem sequer nos damos conta disso, porque somos cegos espirituais. Qual é o remédio divino para nosso mal? Esta é a quarta parte do estudo. E o remédio está aqui, vê? Leamos Apocalipse 3, versos 18 e 19. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois celoso e arrepende-te. Meu amigo querido, o arrependimento envolve duas coisas: reconhecimento e dor pelo pecado e separação imediata do mal. Este tipo de arrependimento é um dom do Espírito Santo. Ninguém se arrepende porque quer se arrepender. O Espírito é que gera o arrependimento. A parte humana é ir a Jesus tal como está. O ouro, o vestido branco e o colírio, quem dá é Jesus. Mas por quê? Porque aqui na Epístola a Laodiceia se usa a expressão comprar. Compra de mim, diz Jesus. Comprar significa dar algo em troca de algo, geralmente dinheiro. Mas no caso do ouro, do vestido, do colírio que Cristo oferece, você não tem com que pagar. Como vai pagar com dinheiro? Não pode. Então como vai pagar? A moeda para pagar é a vontade, a tua vontade. Você precisa querer, desejar, anelar. Deus não pode dar o arrependimento pela força a ninguém. Por isto, na parte seguinte, veremos a importância de abrir o coração a Jesus. O convite eterno de Jesus está no verso 20, vou ler. Apocalipse 3 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aqui estamos na quinta parte deste estudo. Deus é o nosso Criador e tem o poder sobre o céu e a terra. Na realidade, Ele não precisaria de permissão para entrar no coração de ninguém. Ele é o dono e Senhor absoluto. Mas ao criar o ser humano, o criou livre. E sempre vai respeitar essa liberdade. Ele toca, ele bate, mas a porta se abre do lado de dentro. Ele não pode empurrá-la. Por isso Jesus disse: compre de mim ouro. A parte que o ser humano coloca nessa transação não é o dinheiro, é a vontade. A vontade tem que ser colocada ao serviço de Jesus.
Não basta dizer quero. É necessário buscar o Senhor mediante a oração, o estudo diário da Bíblia e a testificação. Agora, muita gente pode dizer, mas então eu estou perdido, porque eu não tenho vontade de orar, nem de estudar a Bíblia. Eu não tenho vontade para nada. Claro que eu tenho, querido. A prova disso é que às 5 da manhã, num dia gelado de inverno, você se levanta, ainda que não queira, porque tem que ir ao trabalho. Ou seja, você tem vontade. O assunto é que essa vontade você coloca ao serviço daquilo que você considera importante e você acha que o trabalho é importante. E claro que é. Só que o trabalho tem uma importância passageira e terrena. Mas quando se trata das coisas espirituais, como a oração e o estudo da Bíblia, aí você pensa que não tem vontade. Porque há uma coisa, meu amigo, abrir a porta a Jesus não é uma figura de linguagem, não é uma frase poética, não é algo teórico e romântico, é a mais pura das realidades. E como toda realidade, lógico que demanda esforço. Porque, vou te dizer, uma coisa é levar um ramo de rosas para a esposa e outra, completamente diferente, é levantar-se 1 da manhã e andar 3 quilômetros a pé para buscar remédio para ela. Ambas as atitudes são necessárias. Não se pode ficar somente no romance das flores, você tem que entrar no terreno doloroso do esforço. Ambas as experiências são parte do amor. Assim é com Cristo. Cantar, levantar as mãos aos céus, isso é bom. Mas levantar-se para estudar a Bíblia, quando não se sente vontade, é igualmente bom, é igualmente importante. E isto é abrir a porta do coração. E só quando o fizermos, receberemos dele o ouro da fé, as vestiduras da sua justiça e o espírito de seu colírio para viver a vida cristã cheia de significado. A carta à Laodiceia termina com uma promessa registrada no versículo 21. É interessante, esta promessa diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Esta promessa final nos mostra que a mensagem à Laodiceia não é uma mensagem de condenação. Não. Há esperança. Esta mensagem é mensagem de esperança. Há esperança para mim. Jesus promete que um dia se sentará no trono com o Pai. O trono, querido, é para os vitoriosos. Quer dizer que é possível sair do presente estado de mediocridade espiritual. É possível abrigar no coração um hino de esperança. Jesus está sempre com os braços abertos. Ele está à porta chamando. Você vai abrir. Deus ama você do jeito que você é. Está esperando você vir a Ele para te dar vida nova. E o dia que você, eu, cada membro da igreja fizer isso, então entraremos na bendita e maravilhosa experiência do reavivamento, que tanto a igreja precisa em nossos dias. Deus te abençoe.